Irmãos, hoje nós encerramos mais um trimestre sobrenatural, onde aprendemos sobre o caráter cristão de vários personagens bíblicos e que eles possam fazer parte do nosso dia a dia e da nossa peregrinação sobre a terra. E hoje encerraremos tão somente com o maior exemplo de todos, inquestionável, infalível, o exemplo do nosso mestre, o exemplo de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, ou seja, não há ninguém melhor, maior, que tenha maior exemplo do que o exemplo dado por Jesus Cristo, por um só motivo: ele nunca errou, ele nunca pecou, ele nunca pronunciou uma palavra que não fosse para trazer vida e esperança para todos quantos o ouviam. Então, hoje é a lição número 13, a última lição do nosso trimestre: Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. O texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: "E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz." Verdade prática: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Está aí a grande diferença de todos os outros exemplos que nós vimos, por isso que ele é o exemplo supremo. Leitura bíblica que embasará a nossa lição: Mateus capítulo 1, versículo 18, depois o versículo 21, 22 e 23 do mesmo Mateus 1, e depois Mateus 3, versículos 16 e 17. Nos diz assim a Sagrada Escritura: "Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém." Obrigado, Pai, pelo sacrifício, pela dádiva maior em favor da humanidade, em favor dos nossos pecados, para que nós possamos herdar a vida eterna com o Senhor. Obrigado pelo privilégio de ter os ouvidos e a mente abertos, com a ajuda do Espírito Santo, para que possamos entender tão grande mistério a nós revelado, que nós possamos guardar esta pérola, esse tesouro maravilhoso que um dia nós encontramos, que é a Tua palavra, que é o Teu reino, que é o Senhor, ó Pai, para que ninguém roube a nossa coroa, para que ninguém roube a nossa esperança. Tire os nossos olhos de toda e qualquer circunstância alheia e cotidiana, Senhor. O que importa é se nós estamos vivendo uma vida de santidade. O que importa é se o Senhor está sendo agradado quando falamos, agimos, olhamos, pensamos, caminhamos, tocamos. Esse é o nosso desejo, com a ajuda do Espírito Santo, ser santo como Tu és santo, Pai, porque só assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Obrigado por tantos exemplos, 12 exemplos estudados nesse trimestre, e hoje o exemplo supremo, o exemplo inquestionável, o maior exemplo de todos os exemplos do nosso mestre, que nós possamos seguir os seus passos, seguir a sua mente, seguir o seu coração, que está tudo revelado na sua palavra, como ele fez, que possamos fazer da mesma forma. Ajuda-nos a compreender isso, ajuda-nos a concentrar a nossa mente, que nada a desvie daquilo que é o mais importante nesta manhã, somente e tão somente a Tua palavra. Ajuda-nos, e aqueles que estarão ministrando mais uma vez a Tua santíssima palavra, sejam mais uma vez direcionados e capacitados pelo glorioso e amoroso Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Podeis, irmãos, se assentar. Queremos também saudar os nossos membros e alunos da EBD Online. Um bom domingo a todos. Amém? Graças a Deus, estamos muito agradecidos ao Senhor. Como disse o pastor Luciano, estamos na última lição desse trimestre. Foi maravilhoso, né? Aprender esses personagens bíblicos que nos ensinaram tanto a respeito de suas vidas, de seu caráter, seu modo de viver, como eles enfrentaram as dificuldades, os problemas aqui desta vida, deixando aqui para nós um caminho aberto para a nossa caminhada aqui nesta vida. Confesso aos irmãos que aprendi muito nesse trimestre, porque a gente vai preparando a lição e você vai aprendendo coisas novas que a gente, por mais ter nascido num berço evangélico, está sempre aprendendo coisas novas. Impressionante, né? E se nós voltarmos nessa lição no próximo trimestre, a mesma lição, iremos aprender ainda mais, ou seja, é infinito. É infinito. E hoje nós vamos falar a respeito do Filho de Deus, do seu caráter. Eu penso que a gente fica muito pequeno para falar sobre o caráter de Jesus, porque quem é eu para falar e mergulhar no Filho de Deus, Jesus Cristo, o supremo caráter, ou seja, o modelo máximo de um viver sem pecar. E estamos falando do Filho de Deus, né? Estamos falando daquele que é o Senhor de tudo e é o nosso modelo. Eu gostei desse tema, modelo supremo, porque nós temos modelos que a gente usa como padrão. Para quem trabalha em indústria, a gente tem a peça padrão, ou em outras empresas, a peça modelo. Ou seja, quando você quer aferir um instrumento de medição, você usa uma peça padrão para aferir se o instrumento é fiel, está em condições de executar o trabalho ou não. Então você usa essa peça modelo ou esse padrão fabricado para esse fim. Agora, modelo supremo, aí fica mais acima, porque é modelo do modelo. Então, quando você tem dúvida do modelo, você vai um modelo acima dele. Então, não. Eu achei muito bonito, porque modelo já é algo que você possa confiar. Agora, modelo supremo, aí fica bem mais acima, né? Bem mais acima. E quando a gente vai para a palavra do Senhor, você vai ver Paulo numa condição assim num estado tão bom, ótimo, excelente, que ele diz: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele estava falando isso aí, não era para obreiros não, viu, irmão? Estava falando para a igreja imitá-lo, porque ele imitava Cristo. Ou seja, uma referência dizendo assim: olha, me acompanha, porque eu consigo me enquadrar muito próximo dele, e se vocês fizerem isso, está ótimo. É impressionante, né? A pessoa de chegar nesse nível, e a gente está caminhando devagarzinho, mas a gente vai andando, né? A gente vai se esforçando a cada dia.
para se aproximar desse modelo supremo de caráter, que foi um padrão realmente muito forte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem, vamos para a nossa introdução de hoje. Nessa lição, refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou o Deus entre nós, o Emanuel, mas o cumprimento das promessas do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher, que haveria de ferir a cabeça do diabo. Então, como eu disse aos irmãos, nessa introdução já, nós iremos aqui, de uma forma, como disse o nosso comentarista, é impossível você descrever essa grandeza desse caráter, mas aqui ele já me dá um norte de que esse Deus também se humanizou e ele está entre nós e ele recebeu o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E eu achei assim interessante uma palavra profética do profeta Isaías, que está registrado no seu livro, no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O profeta Isaías, ele vai dar esta informação que este Deus, agora, ele chega numa condição aqui e diz, porque um menino nos nasceu. Ou seja, Deus, ele vira um menino. E ele vai nascer. E ele vai dar aqui já o norte do seu caráter, dizendo assim, e o seu principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora, irmãos, veja que esse menino chega diferente. Esse menino chega com esses nomes, né? Isaías 9, 6. Então, você percebe que esse menino chega diferenciado, porque ele vai ter o nome de Maravilhoso, de Conselheiro, de Deus Forte, de Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que caráter que ele chega aqui nesse mundo, e nós podemos ver em muitas partes da sua vida, ele operando maravilhas, conselhos, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, ou seja, ele é desde a eternidade, ele tem os céus e a terra nas suas mãos e é um menino. Ele chega na condição humana e também tem o nome de Príncipe da Paz. Queridos, este aqui é esse menino que a Bíblia nos fala que ele nos deu. Um dia criou esta pequena parte do universo que os irmãos viram aqui, e a Terra nessa dimensão, à medida que foi acrescentando os planetas e as estrelas, a Terra ficou numa dimensão quase que invisível. E nós estamos neste planeta Terra, neste momento. E esse menino que nos deu, um dia, esteve com o seu pai, criando todo esse universo. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, pela grandeza deste Deus, desse Filho que nos deu. Um dia ele ia pisar nesta terra para fazer um resgate da raça humana. E
E é exatamente nesse dia que nós estamos falando, de uma forma assim muito pequena, porque mergulhar no caráter de Deus e dizer desse supremo modelo, para nós fica assim um tanto difícil de falar, e vai faltar palavra para nós para falar sobre o modelo desse caráter do Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, né? Nós não somos as lentes mais potentes, não são capazes de enxergar em detalhes, ainda que nós estamos com tantos equipamentos modernos, é incapaz de enxergar com precisão essa grandeza que está nesse universo. Esta é a realidade. Então, nesta manhã, nós humildemente vamos falar do seu caráter, desse nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Muito bem, Jesus de Nazaré, o Filho do homem. Sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido através do mistério da encarnação. Ele, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu como homem no tempo Kairos. Nós temos Kairos, a palavra grega, ela vem para dizer sobre o tempo de Deus, o tempo esse que depois nós temos o Cronos, que é o tempo humano, porém, Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, dizendo assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então fica difícil para nós sair do Cronos para entrar no Kairos, porque essa distância ela é muito grande. Por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de esperar o mover de Deus, porque estamos numa unidade de tempo e Deus em outra, né? Se a gente for diminuir esse tempo, se a gente pegar um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, fica difícil, porque se eu estou em um dia e para Deus esse dia vira 1000 anos, e eu não consigo viver 1000 anos e voltar para um dia, então essas unidades se chocam, porque Deus não consegue enxergar tempo. Se nós formos exprimir para um tempo menor, nós vamos verificar que, fazendo uma continha aí, que um segundo é 4,3 dias aproximadamente. Então, quando você fala 1001, passou um segundo. Para Deus, passou 4 dias. E 4 dias para Deus vira um segundo. Então, como conviver com esse tempo? Então, a Bíblia nos fala, e chegando à plenitude dos tempos, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim que recebamos a adoção de filhos. Então, no tempo de Deus, ou seja, exatamente naquilo que Deus determinou, no seu projeto, naquilo que Ele estabeleceu, ou seja, quando isso aconteceu, para Deus já tinha acontecido.
Porque quando você vai de um dia para 1000 anos, e 1000 anos para um dia, as coisas que irão acontecer, para Deus já aconteceu. Porque nós estamos indexados no Cronos. Nós precisamos esperar o dia seguinte para as coisas acontecer. Para Deus, não. Já aconteceu. Impressionante, né? Mas a gente não consegue... Se a gente for começar a pensar, a gente olha para esse universo que Deus criou e começa a olhar tudo isso e vê a nossa pequenez, o tamanho do planeta frente a esses gigantes que estão por aí e olha para essas dimensões de tempo. Essa informação de Pedro é muito importante. Ela é muito importante para nós, até descansar no Senhor, até dizer, Deus, está tudo nas tuas mãos, porque fazer argumentos e dizer alguma coisa nós somos muito pequenos, irmãos, frente a essa grandeza, e quando a gente olha para a palavra do Senhor, o que Jesus fez na sua grandeza, o que ele se submeteu aqui nesta terra, a humilhação que ele passou, e sendo ele criador de tudo isso, e ele viver fora desse tempo, e ele se indexar a um tempo e esperar. E ainda mais, quando a gente vai olhar aqui e ver que ele esperou até 30 anos para começar o seu ministério, e às vezes nós queremos fazer, às vezes faz um cursinho aí de 2 anos, 1 ano, sei lá, 3, já acha que já está pronto, e ele, criador de tudo, se submeteu às leis e esperou 30 anos aqui nessa terra para iniciar o seu ministério, para finalizar e voltar para o Pai. Isso fica para nós que, às vezes, queremos as coisas assim tão rápidas, né? E achando que está demorando muito, como Sara. Deus disse que ia dar um filho, mas já passou 10 anos. E vamos arrumar um filho, porque está tudo perdido, Deus não vai conseguir fazer mais não. Vamos arrumar um filho aqui, esse negócio aí acho que se foi. E Deus dizendo assim, para mim Isaac já nasceu. Para mim Isaac já nasceu, já cresceu. Então, que essa manhã seja para nós assim, um bálsamo, no sentido de que é aquilo que nós estamos assim às vezes desesperados. Deus está dizendo assim, por que você está desesperado? Para mim já aconteceu. Né? Exatamente. Porque às vezes nós ficamos assim, esperneando em certas coisas e arrancando os cabelos quando tem, né? Quando tem cabelo para puxar, né? E tão desesperados e desesperadas com as coisas, que é inerente ao ser humano, mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, nós vamos ver assim, ele nasceu no tempo, no kairós de Deus, no tempo exato, no momento certo, ele chegou para dar solução cabal para a raça humana. Então, Pedro vai dar esta informação muito importante, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Amém? Sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galileia, para anunciar à jovem Maria que ela seria mãe do Salvador do mundo e que ele seria gerado pelo Espírito Santo.
Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então nós vamos aqui ver um anúncio do anjo Gabriel, esse anjo portador das mensagens, uma mensagem. Gabriel foi um anjo portador de uma mensagem importantíssima para a raça humana. Porque nós gostamos de dar mensagens importantes, né? Ser portador de uma mensagem importante. Gabriel foi esse anjo que veio trazer para a terra esta informação, esta mensagem, nessa pequena cidade de Nazaré. E Gabriel, ele teve assim uma participação muito importante no cenário aqui nessa terra, quando também ele vai ali para Daniel. Está registrado no capítulo 9, versículo 21 e versículo 22, e disse: estando eu, digo ainda falando na oração, o homem, na minha linguagem, na minha tradução, chama o homem Gabriel, que tinha visto na minha mão, na minha visão, ao príncipe, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ele vem também trazer uma mensagem importantíssima para Daniel, que estava pedindo algo a respeito do final dos tempos, e ele foi portador também de uma mensagem muito importante para Daniel, no sentido de que ele estava esperando. E Gabriel também, ele foi portador de uma mensagem para Zacarias a respeito do filho que ia nascer. Também ele foi o anjo que veio a ele dizer a respeito das boas novas. Está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Ou seja, a terra estava começando a receber boas novas, e Gabriel era esse anjo mensageiro, esse anjo poderosíssimo que vem trazer essas mensagens. E depois, por fim, ele veio trazer a mensagem a Maria, que Jesus Cristo ia nascer. Muito bem. Seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo de referência para todos os homens em todos os lugares, em todos os tempos. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada. O menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. O seu caráter humano refletia a sua natureza divina. Ele foi apresentado ao mundo como o Verbo, que era Deus, sendo o Criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui nós vamos ver esse Deus se encarnando, ele nascendo, e ele teve uma infância cheia de regulamentos, como qualquer um menino judeu, como eu disse aos seus irmãos aqui no domingo passado. Ele nasceu e se submeteu às festas judaicas. Não sabe que eles tinham várias festas, e no mínimo 6, 7 festas eles tinham. Pelo menos 3 festas eram feitas em Jerusalém.
E nós temos aqui, isso significa que a Terra está girando, viu, irmãos? Agora pronto, agora não. Eles tinham, assim, 3 festas que eram feitas em Jerusalém. Deus estabeleceu as festas no meio do seu povo, e não é que as festas eram do povo, essas festas eram de Deus. Deus é que estabeleceu essas festas. E Deus gosta de festa, viu, irmão? Eu estava lendo aqui essa madrugada, como Deus gosta de ajuntamento de pessoas. Ele gosta. Ele pediu para que as pessoas fizessem festas e se ajuntassem. É por isso que é importante você não ficar em casa e vir para a igreja. Porque parece que Deus gosta assim, daquela quantidade de gente junto. Ele se anima. Não que Deus desanima, mas ele fica contente e trabalha no nosso meio. Quando ele pediu várias festas, e 3 dessas festas ele pediu para que fosse feita em Jerusalém. Impressionante. Não era para fazer a festa em casa. 3, disse, essas aqui são as principais festas. E eu quero que vocês se ajuntem na cidade de Jerusalém para realizar essa grande festa. Então, os peregrinos saíam de longe, de distantes, e iam para a cidade de Jerusalém. E aqui, como disse o nosso comentarista, Jesus, com 12 anos, ele sai da cidade de Nazaré, aonde ele teve a sua infância, porque ele morou na cidade. Vamos voltar no tempo, né? Vamos fixar isso. Jesus nasceu em Belém, lembra? Belém de Judá. E ali ele permaneceu, fixou residência. E os magos vieram trazer informação que Jesus tinha aproximadamente já próximo de 2 anos, porque os magos, quando chegaram, Maria já estava na sua residência, na sua casa. Às vezes a gente vê aquelas fotos assim, de os magos chegando na gruta, não é? Ali onde Jesus tinha acabado de nascer, não é assim? Quem já viu essas fotos rodando por aí, dá a entender que Jesus acabou de nascer, os magos chegaram ali já com os presentes. Mas não foi bem assim. Jesus nasceu, fixou residência em Belém, e depois, lá de uns quase 2 anos, não temos a precisão, mas o fato que é menos de 2 anos, é que os magos passaram informação para Herodes a respeito do menino e que ele decidiu matar. E foi quando Maria recebe a informação, José recebe a informação, para fugir da cidade de Belém. Então, eles estavam morando em Belém. E eles saem apressadamente, deixam Belém para trás, e Maria só vai ter notícias do estrago que aconteceu. Nos imagine só Maria pensando assim, meu Deus, Deus me avisou antecipadamente do que ia acontecer. Eu creio, não que Deus teve medo de Herodes, longe disso. Deus mandou José fugir, não porque estava com medo de Herodes. Eu penso que era mais, irmãos, no sentido de que deram informação a Maria do seu poderio. Porque isso ia fortalecer o coração de Maria. Porque Maria, quando vê notícias aqui em Belém do que tinha acontecido, ela se apegou mais com as mensagens do anjo. Porque dependia muito de Maria. Mas imagine você como mãe, alguém te avisar que vai acontecer uma tragédia na cidade onde você mora, que você deva sair, e no outro dia você ficar sabendo o que aconteceu e você escapou. É de fortalecer a fé dessa mulher, porque por tudo que ela passou, ela precisava de um reforço muito grande. E Maria foi fixando essas coisas na sua mente, porque ela precisava muito de
desses acontecimentos para fortalecer a sua fé na criação do menino Jesus. Porque os embates seriam grandes. É tanto que Maria, quando volta do Egito, o anjo diz: não fica mais em Belém, não. Vai para Nazaré. Porque aí não dá. Então, quando a gente vai assim, pensando com cuidado, irmãos, esses fatos que foi acontecendo, a gente começa a ver que Deus trabalhou em todos os pontos, aquilo que foi acontecendo. Não foi porque Deus se enfraqueceu de Herodes, não, foge porque Herodes quer matar. Deus estava trabalhando num outro plano, numa outra dimensão, porque às vezes acontecem coisas negativas em nossas vidas, que na verdade, por detrás desse plano negativo, existe um fortalecimento em nossos corações, para a nossa caminhada. É Deus trabalhando. Se Deus criou tudo isso aí, que nós vimos aqui uma parte, quem é Herodes para Deus, irmão? Nada. Era nada. Então, haviam essas festas. E nós temos a festa da Páscoa, né? Aqui, Jesus foi aos 12 anos numa festa da Páscoa. E esta festa acontecia todos os anos. Depois nós vamos ter a festa das cabanas, né? Aliás, a segunda festa, vamos fazer por ordem assim, a festa da Páscoa, depois nós tivemos as festas das semanas. As festas das semanas, ela se deu ali, puxando na velha aliança, quando o povo saiu do Egito e se posicionou em frente o monte, e que Deus veio trazer ali a Torá, aquele mover de Deus ali naquele monte forte. Nós temos ali a festa das cabanas, e depois no último dia, que vai completar 50 dias, nós temos a festa das primícias, que o povo trazia os seus animais e oferecia ao Senhor os alimentos, e nós temos aí 50 dias em que o povo sai do Egito e se posiciona em frente ao monte, e Deus fala, trovões, relâmpago, e o povo começa a dizer: Moisés, fala ao Senhor com Deus, porque nós estamos com medo. Então, esse dia, irmãos, havia completado 50 dias que o povo havia saído do Egito. 50 dias. E depois nós temos mais uma festa, que é a festa dos tabernáculos, que é também mais uma festa, que também é chamada festa das cabanas, né? Essa festa, as pessoas, no livro de Neemias, nós temos ali, quando Esdras lê o livro, e que o povo volta para essa festa, e que eles, sabe o que eles faziam, irmãos? Eles saíam de suas casas, por isso chama festa das cabanas. Eles saíam das suas casas e construíam cabanas, e era uma semana de festa. E 7 dias, aliás, 7 dias, e no 8º dia, eles ofereciam, chamado festa das primícias, eles ofereciam ao Senhor aqueles que tinham colhido e sacrificavam. E quando Neemias resgatou essas festas, a Bíblia diz assim que houve muita alegria no meio do povo, e que eles foram para a palavra do Senhor e viram que Deus tinha pedido essas festas. Então eu fiquei pensando que Deus gosta de festas, vejam bem, e nós temos aí a festa da Páscoa, a festa das semanas, que depois virou festa do Pentecoste, né? Que depois ele foi se repetir lá em Atos 2, quando diz: e cumprindo-se o dia do Pentecoste, porque havia acontecido, passados 50 dias da Páscoa. Então, eu acho que falei meio rápido, né? Vamos voltar um pouquinho. A Páscoa sai do Egito. 50 dias depois, eles comemoravam a festa do Pentecoste, que
que eram chamadas festas das semanas, que aconteceu lá em frente, na frente do Monte Sinai. Então, haviam passado 50 dias que eles haviam saído do Egito, e eles estavam agora em frente ao Monte Sinai, em frente, e aconteceu aquele movimento de Deus falar com o povo. Isso era chamado Festa das Cabanas. Eles faziam isso periodicamente todos os anos. E porque, como foi 50 dias, tornou-se o nome Pentecoste. Por que Pentecoste e não mais Festa das Semanas? Porque com o domínio grego, eles fizeram com que as pessoas que tivessem sob esse domínio falassem o grego, e era uma linguagem agora quase que mundial. Então, com esta linguagem quase que mundial, os judeus trocaram o nome de Festa das Cabanas para a Festa do Pentecoste. Por que Pentecoste? Porque era o 50º dia. 50º dia, então virou, porque Pentecoste é uma linguagem grega. Então, quando você vê ele em Atos 2, e cumprindo-se o dia dos Pentecostes, que na verdade era cumprindo-se os dias das festas das semanas. Resumisse. Então, quando você vai para o grego, muda o nome, mas na velha aliança era festa das semanas. Exatamente, aí tem essa comparação. Misturar, né? Porque lá no monte Deus falou, fumegou, trovões e tantas coisas. E lá no Pentecoste, Jesus desceu, o Espírito Santo desceu de uma forma poderosa, cheia, e línguas foram repartidas, como que de fogo. Então, parece ter mesmo uma semelhança, né? Porque lá na velha aliança, Deus desceu um trovão. A Bíblia diz que o monte tremia. E o povo se assustou. E o povo ficou com medo. Mas, irmãos, como nós estamos estudando aqui hoje, só que agora no Pentecoste, né, nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, o Espírito Santo desceu, só que o povo não tremia de medo. O povo foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas e atraiu as multidões, e as multidões eram atraídas. E a Bíblia diz que Pedro levantou e deu ali o seu primeiro brado, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então, Deus usou essa mesma festa, esse mesmo momento para arrebatar as multidões. Lá o povo ficou com medo, mas aqui o povo foi atraído, porque o Emmanuel, o Deus conosco, estava presente na pessoa do Espírito Santo. Então, os irmãos entenderam? Eu não sei se ficou claro. Só fazer uma pergunta para o pastor. Depois, quando Neemias estabeleceu essa festa, foi depois dos 70 anos do cativeiro, né? Foi. Então, quer dizer que durante esses 70 anos do cativeiro, cessaram as festas. Então, quando eles foram libertados para voltar para Judá, então a primeira coisa que Deus fez através do sacerdote foi estabelecer a adoração a ele novamente, para depois voltar para Judá, né? É isso mesmo? Perfeito. Tá bom. Perfeito. Só isso que eu queria saber. Foi uma pergunta, não que eu sabia, né? Eu tinha uma pouca dúvida, então eu perguntei para a gente poder entender certinho, né? Isso Deus mostra abençoe. que as festas estavam perdidas, né? Estavam assim, porque quando você foge da palavra de Deus, você fica sem a palavra, você fica isento, você perde esses momentos tão importantes na vida do povo de Deus. Muito bem. Vamos prosseguir aqui, né? Vamos caminhar mais um pouco, que já tenho só mais meia hora. Passamos bastante tempo nesse assunto. Muito bem, seu ministério e caráter supremo. O caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspecto do seu caráter que
porque são referências e modelo para todos os que aceitam como Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Aqui, irmãos, eu trouxe para os irmãos aqui esse caráter. Jesus, ele foi assim submisso a tudo. Ele se submeteu. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer que da sua encarnação, né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui ele vai dar essa informação que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Lucas capítulo 2, versículo 51, eu vou correr um pouquinho aqui, irmãos. Nós vamos ver que Jesus também se sujeitou aos seus pais. Mas eu sou Deus. Mas você é homem. Eu sou Deus, mas você é homem. Jesus, ele estava dentro de uma família. Ele tinha pelo menos 2 irmãs. Porque quando a Bíblia fala que não estão aqui Tiago, enfim, José, os irmãos de Jesus, e não está aqui também as suas irmãs, está no plural. Então significa dizer que pelo menos Jesus tinha 2 irmãs. Não dá para dizer se tinha 3, que a Bíblia fala irmãs, não sei quantas, mas pelo menos 2 ele tinha. E se ele tinha pelo menos 2 irmãs e irmãos, significa dizer que Jesus foi criado no seio de uma família, que tinha irmãos, irmãs, pai, mesmo sendo um pai adotivo, um pai que tinha sua guarda, mas estava ali sua mãe, e Jesus foi criado no meio de uma família normal. Quem olhava para Jesus no meio daquela família, ele era mais um entre suas irmãs e seus irmãos. José possivelmente morreu, não se sabe quando, mas ele veio a faltar. Jesus assume a carpintaria, porque ele era o primogênito. Então era uma família que estava ali em transe, andando. Jesus, um homem que participava das festas, como disse aos irmãos aqui, é festa da Páscoa? Vamos para a Páscoa. Era festa? Vamos para a festa. E fazia todas as suas movimentações normais, até aos 30 anos. Impressionante. Era um homem que estava ali fazendo todos os trabalhos normais, com as suas funções, não só trabalhava como carpintaria, mas também fazia todos os trabalhos grosseiros, porque naquela época se fazia muitas coisas com pedras para construções e ajeitar as coisas. Então se entende que Jesus fazia um trabalho assim, vamos dizer assim, que as mãos ficavam calejadas. Não era assim como a minha. Ele é macio, não tem nenhum calo, porque quem anda com formão, anda com aqueles arcos de serra, que às vezes não tinha tantas ferramentas para afiação, então usava-se muito a força humana para derrubar as árvores e machado e tantas coisas mais. Então Jesus teve uma vida dura, irmão. Muito dura. Foi um serviço pesado. Não foi um serviço assim simples de se executar. Então ele se submeteu até os 30 anos em um trabalho pesado, duro, uma família com irmãos, com irmãs. E ele se submeteu, porque Lucas, no capítulo 2 e 51, vai nos dar a seguinte informação. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Ele se sujeitava.
E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. De Belém a Nazaré tem nada mais, nada menos do que 125 quilômetros de distância. Isto gastava de 3 a 5 dias de viagem. Então, filho, vamos para Belém? Vamos para Jerusalém? Vamos. É dias de viagem. É dias de viagem. Não é como você sair daqui e pegar o carro e ir para São Paulo e questão de 1 hora você já chegou e depois que sai de volta, uma viagem de 100 quilômetros você faz rapidinho. Não. Quando Maria dizia, Jesus, vamos para Jerusalém, vamos. 3, 4 dias de viagem. Vamos para lá, para essa festa. E Jesus sabendo que essa festa estava para acabar. Logo ia acabar essa festa. Muito bem. Outra coisa que Jesus se submeteu, irmãos, está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Está assim, mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. O batismo de João, irmãos, era um batismo de arrependimento de pecado. Agora Jesus se submeteu a ser batizado por João sem ter pecado. Irmãos, percebe que na condição de filho, sem pecado, ele entra no Rio Jordão para ser batizado. Disse, não, deixa, para que se cumpra toda a justiça. Então o Filho de Deus, ele se humaniza, se torna homem e passa por todos os processos, porque ele precisava atingir o seu foco final, que era resgatar a raça humana. Então ele se submete também a ser batizado por João ali no Rio Jordão, quando assim ele vai dar início ao seu ministério. Pedro também vai trazer informação, e nós vamos ver ao longo do seu ministério, que Jesus ele recebia as injúrias e o seu caráter perfeito conseguia absorver essas injúrias, essas afrontas, e Pedro vai dizer, a qual, quando os injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Está registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e versículo 23. Ou seja, quando ele recebia injúria, ele não injuriava. Quando ele padecia, não ameaçava. É difícil, né, irmãos? Hoje, quando a pessoa, às vezes, por não desenvolver o fruto do Espírito Santo, quando ele recebe uma afronta, ou alguma coisa que não lhe sinta bem, notadamente, ele vai já se preparar para se armar para, de alguma forma, ele revidar. Mas Jesus não agia assim. Ele recebia essas afrontas, essas ameaças, ele não ameaçava. E depois nós vamos ainda ter informação que ele recebeu essa missão, e ele vai dizer ali em Mateus 26 e 39, no momento mais difícil da sua vida, e indo, 26 e 39, e indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Paulo vai escrever aos Filipenses 2 e 8, diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o seu caráter, a sua missão, ele não mudou nem 1 milímetro. Ele foi fiel, irmãos, até o fim.
uma missão pesada. E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, foi nesse jardim do Getsêmani, foi um momento assim, crucial para a sua vida, mas a Bíblia diz que ele prostrou sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É um modelo. Não foi fácil, não. Ele se prostrou sobre o seu rosto. Humildade e mansidão. Para iniciar o seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele se sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é que deveria batizá-lo. Mas Jesus insistiu com João para que o batizasse, a fim de cumprir toda a justiça. Ele implantou a escola da mansidão e da humildade, convidando a todos para aprenderem com ele. Sendo Deus Criador e Senhor, despojou-se dos seus atributos divinos e tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo, lavando os pés de todos eles. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Mateus 11:29 é um versículo muito conhecido, né? Que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus ele se mostrou como um servo. Ele veio para servir e deixou exemplo para os seus discípulos. Quando Mateus vai escrever no capítulo 20 e 28, disse: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele vai dar exemplo para os seus discípulos. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para ser servo. Ele, o Filho de Deus, se posicionou desta forma. Agora, aquele quadro que nós vamos ver Jesus ali naquela reunião, que ele vem, pega aquela bacia, vem, pega aquele pano, ali Jesus vai demonstrar, irmãos, eu penso que os discípulos ficaram assim, muito assustados, porque o Filho de Deus, o seu mestre, vai agora executar um trabalho de escravo, de lavar os pés dos discípulos. É tanto que Pedro fica assustado, disse: isso o senhor não vai fazer? Isto não, Senhor. Então, queridos, Jesus sempre se posicionou no sentido de servir e dar exemplo de uma forma de estar servindo o outro. Ele deixou ali claro. Hoje nós temos aí algumas denominações, não sei se tem mais do que uma, que nessas ocasiões pega as bacias e lava o pé um do outro, né? Não foi bem assim. Jesus usou uma prática de doutrina para que isso fosse repetido, mas mostrando que a nossa posição frente aos nossos semelhantes, aos nossos aqueles que estão ao nosso lado, que o nosso papel é servir, né? E depois Paulo vai dar informação que nós devemos olhar para alguém que está do nosso lado como superior. E quando você assim pensa, você tem a posição de servo. E Jesus deixou esse grande exemplo. E depois, em outro lado, Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Mas, por outro lado, Jesus ele aplicava essa atitude para os seus discípulos, para que eles assim fizessem. Jesus foi muito humilhado, viu, irmãos? Jesus foi muito humilhado. As humilhações que ele sofreu foi muito grande.
Mateus vai registrar no capítulo 26, 55, Jesus dizendo umas palavras, dizendo assim: então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador? Olha, irmão, é muita humilhação. Jesus disse: vocês estão saindo à procura de um salteador? Com esses paus, com essas espadas? Com varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando o tempo, e não me prendeste. Impressionante que Mateus vai dar essa informação, Marcos vai dar a mesma informação, que está em 14:48 de Marcos, e Lucas também vai dar esta informação. Significa dizer que este assunto foi repetido por 3. Lucas 22:52. Disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saíste como a um salteador? Jesus humilhou-se. E Jesus transferia, irmãos, tudo para o Pai. Em Mateus 19:16, Jesus vai dar uma informação dizendo: não, é o Pai. Eis que se aproximou dele um jovem e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus não veio aqui agariar elogios. Ele disse: não, bom é Deus. Ele estava mesmo no estado assim de muita humilhação. Mas vamos para a parte B. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Curou muitos que sofriam com enfermidades. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm mais preocupação com riquezas, posições e prestígio pessoal do que com as almas atacadas pelo maligno. Misericórdia. Mateus 5:7, Jesus vai dar na boa-aventurança, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus aplicou misericórdia com muitas pessoas. Ele foi o Pai da misericórdia. Nós temos aqui vários versículos que nos dá essa posição sobre misericórdia, mas uma que eu gostaria aqui de salientar aos irmãos é o que está em Lucas capítulo 10 e versículo 30. Lucas 10:30 vai dizer assim: respondendo Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando e retiraram, deixando ele meio morto. Mas percebe que essa frase aqui, meio morto, eu me lembrei do culto de quinta-feira, como, não sei, quem esteve quinta-feira aqui? Aí, muito bom. Lembra que foi dito o copo meio cheio. Meio cheio. Aqui, deixar o homem meio morto. Uma conexão assim, copo meio cheio, o homem meio morto. Então, quando você tem uma conexão assim, meio cheio, meio morto, então, quando você usa meio morto, dá uma tendência de jogando para o morto. Ou seja, está meio morto, não vou mexer. Mas percebe? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, não viu o homem meio morto. Moveu-se de íntima compaixão. Mas percebe a diferença? Então, esse samaritano, ele tinha um caráter diferente. Ele não via a pessoa meio morto. Ele tinha compaixão.
Por que as suas atitudes foram diferentes? Porque ele não viu o homem meio morto, ele se moveu de íntima compaixão. E quando você não vê o meio morto, meio cheio, quando você não tem essa visão, você tem uma atitude diferente. Então, da forma que você enxerga as coisas, você vai ter uma atitude diferente. Ele não viu o homem meio morto, ele viu o homem meio vivo. Amém? Ele viu o homem meio vivo. A mensagem da noite, né? Já pegou? Você viu o homem meio vivo. E quando você vê alguém meio vivo, diz, tem esperança. Não, meu filho não está. Não. Meio morto. Ele está meio vivo. Não, as palavras têm que ser diferentes. Nossas atitudes. E aí, esse homem viu o homem meio vivo e teve íntima compaixão por ele. Disse, não, existe esperança, existe vida. O Espírito pacificador, Jesus conhecia bem a natureza humana. Ou estou aqui correndo, irmãos, para nós chegarmos até o fim. A natureza humana sujeita às desavenças e desentendimento, mesmo entre irmãos. Por isso exortou, portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, tão esquecida nos dias atuais. Paulo aconselha-nos a ter paz com todos, sempre, se possível. Aqui, queridos, é algo que Jesus fazia muito bem. Ele era um pacificador. Ele queria que as desavenças, quando ele viu os seus discípulos se chocando entre si, quem queria ser o maior, ou mesmo os problemas das pessoas, porque os sacerdotes, os homens que estavam ali representando a lei, eles tinham uma visão muito distorcida dos regimentos da lei, e Jesus colocou as condições humanas acima da lei. Quando ele vai ali curar aquele homem que estava com aquele problema na mão, que era um dia de sábado, e as pessoas começaram a reprimir a Jesus porque ele estava fazendo aquilo, Jesus começou a questioná-lo a respeito da dificuldade que aquele homem tinha e tantas coisas que Jesus fez nos dias de sábado que deixavam eles assim tão irritados. E Jesus, de uma forma assim muito tranquila, ele agia e pacificava e atendia as pessoas no sentido de trazer solução para os problemas para a humanidade. Então ele tinha esse espírito que pacificava, reconciliava e ajudava as pessoas nas suas necessidades. E Mateus, no capítulo 1, versículo 19, nós vamos ter aqui aquela informação que já foi lida aqui nos domingos passados, que assim como José teve esse espírito pacificador, que está assim, então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Queridos, Jesus nasceu e viveu num lar que tinha um pai que era pacificador. Ele tinha essa atitude de dizer, olha, esse versículo é muito lindo, viu, irmãos? Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar e intentou deixá-la secretamente. Jesus, ele nasceu num lar em que José tinha essa atitude de querer trazer paz. E Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, se depender de vós, Paulo aconselha a ter paz, como se depender de nós, que haja paz. Né? Depende de você? Depende. Então, se passar por mim, eu vou provocar paz. Né? Se passar por mim, vai ter um filtro de paz. Jesus era esse pacificador. Agora eu fiquei pensando, irmãos, na atitude de José,
e de Jesus mesmo frente à mulher adúltera, tantas outras coisas que aconteceram no ministério de Jesus, que ele aplicava a misericórdia e a paz. E eu fiquei pensando, hoje, como está difícil isso, né? Como está difícil isso, você, quando as coisas passarem por você, pelo seu filtro, você diz, não, a partir de agora daqui para frente, eu vou conduzir de um meio para que haja paz. Que haja paz. Olha, irmãos, as redes sociais têm trazido muitos problemas para as pessoas, no sentido de que as pessoas preferem mais denegrir a imagem das pessoas do que... É bem certo que as redes sociais têm trazido, assim, vamos dizer, a internet, os meios de comunicações, seja qual ele for, tem um efeito para o bem. Tem ajudado muitas pessoas. Nossa igreja usa a internet como meio para evangelizar, uma ferramenta poderosíssima para atingir as pessoas. Isso é de suma importância. Você consegue estudar. Hoje nós temos as faculdades à distância, que isso tem crescido muito no país ou no mundo. Você não precisa mais sair de casa para concluir um curso de 3º grau, ou seja ele um mestrado, até mesmo, não sei se doutorado, mas você consegue fazer um curso à distância em casa, ou as pessoas, às vezes, não trabalham, não saem de casa mais para o trabalho. As pessoas levantam, tomam o seu café em casa e vai para o seu escritório e trabalha ali, não precisa mais se locomover da sua casa para o trabalho. Consegue executar na sua própria casa e uma vez por semana vai na empresa e assim sucessivamente você sai do trânsito e as empresas começam a gerar economia no sentido de que não precisa, às vezes, almoço e aquela logística toda, enfim, e as pessoas se tornam mais produtivas. Isso é de suma importância. De que forma? Através da internet, esse meio de comunicação. Agora, queridos, a ciência do bem e do mal está por todo lado. Consegue gerar o bem e gerar o mal. Então, pessoas usam as redes sociais para denegrir a imagem do seu irmão, das pessoas, da comunidade. Há pessoas que estão à procura de coisa ruim para divulgar. Quando cai na sua rede social e diz, agora eu vou destilar o veneno. Esses dias eu liguei para uma pessoa e liguei para a pessoa, tira isso da internet. Não faça isso. Você não está disseminando o bem. Isso aí você não está promovendo a paz. Não faça isso. Não seja você esse agente que vai ser portador dessas notícias, dessas coisas, que vai denegrir a imagem das pessoas. Porque, irmão, depois que você denegriu a imagem de alguém, como é que você vai resgatar? Sem, às vezes, você ter a informação precisa se aquilo é verdadeiro ou é falso. Só porque você recebeu, sem você ter todos os meios de verificar, e você já repassa essas informações de forma sumária. Isso, você acaba se envolvendo numa coisa assim tão... Queridos, nós temos que ser o veículo da paz. Você deve ser o portador. Mas é verdade. Queridos, olha aqui José. Ele sabia que Maria estava o quê? Grávida. Mas ele não queria infamar. Por que ele não queria infamar? Porque ele era justo. Então, uma pessoa justa não infama a vida de ninguém.
Ele não é esse agente que desenvolve lixo. Chamo lixo da internet. Eu dei o nome, eu dei o nome ontem. Eu disse, eu vou dar o nome lixo da internet. E vou dizer aos irmãos aqui e àqueles que me ouvem pela internet: se você produz lixo da internet, esse lixo recai sobre a sua própria vida. Se você é produtor de lixo da internet, você está produzindo algo contra você mesmo. Jesus disse que se nós não perdoarmos os nossos, você não recebe perdão de Deus. É a mesma coisa, irmão, de você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. Verdade. Eu acho que, sabe que, irmãos, quando a pessoa se ausenta da palavra de Deus, quando a pessoa perde a intimidade com Deus, a internet, você é só verificar o que a pessoa fica mandando. Aí é um sinal, é um termômetro. Esses dias eu estava com febre, e eu falei para ele, cadê o termômetro? Cadê o termômetro? Ela achou o termômetro, coloquei debaixo do meu braço, ela disse 38 graus de febre. Alguma coisa comigo estava errada. Porque subiu. Então, se você recebe, eu vou dizer aos irmãos, quando eu recebo um vídeo, eu não abro. Eu não abro. Dependendo de quem manda o vídeo, eu não abro. Já deleto na hora. Então, se você mandar, porque a gente vai abrir certos vídeos, irmãos, perdi tempo. E aí enche o celular ainda, a memória dele, depois eu fico sem memória para coisas boas. Sempre coisas importantes, porque fica ali, eu tenho que ter tempo de estar deletando. Então eu não vou abrir, porque às vezes nada acrescenta, ou quando zero. Então, queridos, a internet hoje passa a ser, para algumas pessoas, um meio de destruição de vidas e de tantas coisas sem fruto, não produz fruto, nada. José, ele não tinha internet, ele não tinha Facebook, ele não tinha nada. Mas ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou sair secretamente porque eu não vou infamar a minha noiva. Eu vou embora dessa cidade e vou para um lugar bem distante, porque eu sou um agente da paz, eu sou um pacificador, eu não vou destruir. Há pessoas, irmãos, que chegam ao ponto de, às vezes, até arquitetar algo para que a pessoa caia, para ele destruir a pessoa. Sim, um cenário. Provoca um cenário. Para ver se denigra a imagem de outra pessoa. Impressionante como tem a gente do mal, viu, irmãos? Do mal. Mas, que nesta manhã, irmãos, o caráter de Jesus, as suas atitudes, como ele tratou as pessoas, como José, que nós aprendemos aqui, tratou essa questão de Maria. O que nós estamos fazendo quando nós recebemos uma notícia desfavorável de um irmão, de uma irmã, ou de um amigo, de uma amiga? O que nós estamos fazendo? O que você vai planejar no sentido de que você vai resgatar esta pessoa? Como que você vai fazer para resgatar essa pessoa dessa situação que ela está vivendo? O que você vai fazer? Ou você vai preparar algo para essa pessoa cair num laço? Que sejamos agentes, irmãos, do bem e não do mal. Isso eu queria dizer aos irmãos,
que a nossa atitude seja uma atitude para o bem e não para o mal. Porque o mal, irmãos, está aí, ó, para causar destruição. E nós somos chamados para a luz, para prestar um serviço para Deus, para o Senhor. Essa é a nossa diferença. Foi por isso que Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Luz, quando Jesus quis dizer que nós somos a luz do mundo, Jesus estava querendo dizer assim, ó, quando você é esta luz, você vai iluminar para que as pessoas não caiam. Eu vou caminhar, vou gerar luz. E quando eu vou gerar luz, o meu irmão não vai cair no buraco. Eu me lembro de uma vez que o pastor disse aqui que se uma pessoa está passando dificuldade financeira, você não deve dar dinheiro para ele contar. Não foi isso? Se a pessoa está passando dificuldade financeira, você não deve dar dinheiro para ele contar e deixar ele lá sozinho. Porque você vai induzi-lo a ele tropeçar. Induzi-lo. Então nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas para que as nossas atitudes sejam para promover o bem das pessoas em todos os sentidos. O seu caráter é referência para a igreja. E ele disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Ela é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No aspecto humano, porém, como organização, existem as igrejas formadas por homens mortais, falíveis, sujeitos a erros, pecados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é esse exemplo para nós. Eu trouxe aqui várias referências aos irmãos, mas as horas já nos manda parar. A morte, a ressurreição e a volta de Cristo. A morte de Cristo, exemplo supremo de amor. O significado da sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através da sua morte, Jesus, fiel sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Na cruz, ele revelou o auge do seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A ressurreição de Jesus e a sua vida em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem despojou-se da sua glória, na ressurreição retornou à plenitude da sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal, resultantes da queda do homem. Na morte de Jesus, só para aqui dar esse fechamento aos irmãos, o sacrifício de Cristo, a sua morte, ressurreição e volta de Cristo, Jesus fechou, através das suas atitudes, da sua firmeza, o nosso resgate. Por ele ter esse caráter firme, o seu propósito que ele veio fazer na terra, ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. E ele, como sumo sacerdote agora, Paulo vai dizer, ele como sumo sacerdote, ele disse assim: eu conheço todas estas áreas, então eu consigo saber o que Paulo, o que João, o que Maria está passando. Então eu, como sumo sacerdote supremo, eu consigo entender as suas necessidades. E na sua morte, Jesus, de uma forma definitiva, aquilo que Deus disse lá no Éden para aquele casal e para a serpente, essa te ferirá a cabeça. Isso aconteceu na cruz. Queridos, às vezes a gente ouve assim, algumas pessoas dizerem que
quando Jesus morreu, o inferno ficou em festa. Porque morreu o Filho de Deus. Às vezes as pessoas dizerem assim, né? O inferno ficou em festa. Não, queridos. Ali, na cruz, aconteceu aquilo que o diabo não queria. Ali aconteceu exatamente o contrário. Ali Jesus expôs o nosso arqui-inimigo. Expôs ele ao ridículo. Porque ali houve o nosso verdadeiro resgate. Quando Jesus disse, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, tinha acabado de acontecer aquilo que a raça humana mais precisava. Porque ele acabava de morrer. E aconteceu aquilo que João Batista falou lá no Rio Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que quando Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, o que o diabo estava dizendo a respeito da sua morte? Não, nós vamos dar um jeito nesse negócio aí. Não vamos fazer que isso não. Não, esse negócio de o senhor morrer, não. O que Jesus disse para o diabo? Para trás de mim, Satanás. Jesus nunca correu da cruz. Nunca correu. Ele foi, até que ele se entregou por nós. E foi até o ápice para o resgate da raça humana. Então, por isso nosso comentarista diz, morte, ressurreição e volta de Cristo. Jesus liquidou de forma cabal o nosso resgate, e ele triunfou no primeiro dia da semana, e ressuscitou, e voltou para o Pai, e ele está lá aguardando o momento de nos arrebatar para estar juntamente com ele. Queridos, vamos para a nossa conclusão. Jesus é o maior e o mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa da sua grandeza, da sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Maravilha, né, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Assim nós concluímos esta lição, deste trimestre, que confesso para os irmãos, quanto aprendizado, quantas coisas maravilhosas aconteceram aqui, nesse trimestre, que veio nos dar assim um norte. E eu estava falando para o Guilherme ontem, meu filho, falou, como é bom você poder estar em contato com a palavra de Deus, porque assim você consegue aprender mais e estar preparado para os grandes embates desta vida. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês. Que a graça de Deus possa estar cada vez mais redundante em vossas vidas. Que a palavra de Deus possa preencher a vida de vocês de uma forma maravilhosa. Que essa grandeza, esse conhecimento da palavra de Deus possa ser no seu dia a dia. Um meio que você possa ter esse norte e que você possa dizer como o salmista, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que o caráter desses homens, dessas mulheres, que nós aprendemos nesse trimestre, que o que eles passaram, que os momentos agudos de vossas vidas, vocês possam se lembrar
de Esther, de Ruth, de Maria, de José, de Jesus, nos seus grandes embates, os revés que ele enfrentou, o nome que ele tomou, salteador, tem demônio e tantas outras coisas mais. Jesus, ele recebeu tudo isso e muitas das vezes calado, seguiu o seu caminho e sempre visando as pessoas, o resgate da raça humana. Às vezes sorria, à medida que ele se maravilhava, e outras vezes chorava. Ele era um homem, mas ele seguiu o seu caminho porque ele tinha a sua data marcada para morrer. Isso é difícil. Data marcada para morrer e voltar para o Pai.